desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, o Pai, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, disse o apóstolo Paulo, quando estive entre vocês, não foi com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidir nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha que impressionante, não é? Paulo poderia ter chegado falando do Jesus Cristo ressuscitado. O que a Bíblia diz a respeito do Senhor nosso Deus é que Ele, na pessoa do Filho, sendo o Filho igual a Deus, não teve como um privilégio ao qual deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Não teve como um privilégio ao qual devia apegar-se esse ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma humana e na forma humana tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Não sei se estou lendo correto a Bíblia, mas se eu entendo bem, o que o Evangelho revela para nós é que Deus olha para todos os pequeninos e vem ao encontro dos pequeninos, fazendo-se igualmente pequenino. Quando Jesus entra em cena na Galileia, e todos esperavam o Messias, Tiago e João e Pedro correm para anunciar, dizendo: encontramos o Messias. E Natanael diz: de onde ele vem? De Nazaré. Ah, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como se Natanael dissesse: esperávamos que viesse de entre os sacerdotes, esperávamos que viesse de Jerusalém, esperávamos que nascesse no templo em Jerusalém, esperávamos que fosse de linhagem nobre, mas de Nazaré? Isaías, no capítulo 53 da sua profecia, fala de Jesus como o Cordeiro, o servo sofredor. E no versículo 2 diz o seguinte, que Jesus não tinha majestade, não tinha beleza e não tinha na sua aparência nada que causasse impressão, nada que impressionasse. Quando Jesus está dizendo aos fariseus e doutores da lei: cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos, não desprezem os micros, não desprezem os népios. Estava falando não apenas a respeito das ovelhas perdidas da casa de Israel, ignoradas pelas autoridades, pelos poderosos, sábios e instruídos conforme a sabedoria deste mundo, mas estava falando também a respeito de si mesmo. Se vocês desprezam os micros, se vocês desprezam os népios, vocês vão desprezar o Messias, porque o Messias é semelhante a eles. Por quê? Porque o Deus de Israel é o Deus dos pequeninos. O Deus de Israel é anti-ostentação, pessoal. O Deus de Israel, ele não quer impressionar. Passaram-se 2000 anos. E sabe o que se fala a respeito do povo crente? Que nós somos ignorantes, pobres, periféricos.
A igreja que mais cresce no Brasil, qual é? Evangélica. Que é hegemonicamente preta, pobre, periférica, pentecostal e feminina. Mas é ela que está virando o Brasil de cabeça para baixo. É ela que está fazendo com que todos os preconceitos sejam verificados e que está expondo os sábios, os entendidos e os instruídos à vergonha. É muito impressionante que a academia, a imprensa, os partidos políticos, os think tanks do Brasil estão estudando os micros e os népios e dizendo: o que está acontecendo no Brasil? Que os desprezados, os ignorantes, os pobres, periféricos e pretos estão mudando a face da nossa sociedade, estão afetando a cultura do nosso país. Quem é essa gente? Ouça Jesus, não despreze os pequeninos. Deus é o Deus dos pequeninos. No dia do juízo final, Mateus capítulo 25, julgamento das nações, Jesus diz que Deus vai separar as ovelhas dos bodes e vai dizer: venham vocês, benditos do meu Pai, porque vocês me serviram. E os benditos de Deus, o nosso Pai, dirão: quando foi que nós te servimos? E Jesus responde: eu estive nu, eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive preso, eu estive enfermo e você me serviu. Porque quando você fez a um destes pequeninos, você fez a mim. E vocês podem ir embora, porque não fizemos nada, nós te servimos muito. E Jesus diz: nada disso, vocês cantaram muito, vocês não me serviram, porque eu estive com fome, eu estive preso, eu estive nu, estive com sede, eu estive enfermo, e vocês me trataram como ralé. Vocês se vestiam bem de domingo, mas vocês me trataram como ralé, porque vocês não entenderam que Deus é o Deus dos pequeninos. Agora, o pequenino não é um oposto de sábio instruído conforme a sabedoria do mundo. Agora, o pequenino não é um oposto e um contraponto à autoridade poderosa na figura de uma criança ingênua. Agora, o pequenino é identificado com aqueles que estão fora do jogo. Fora de que jogo? Esse jogo aí que o pessoal dá nome de mercado. Onde eu estava, pequenino não é oposto de poderoso, autoridade. O pequenino não é oposto de sábio e culto. Agora em Mateus 25, o pequenino tem fome, tem sede, é presidiário, está nu, está doente. Em outras palavras, está fora do jogo. Está como esse irmão, essa irmã que foi retirada aqui. Um pequenino, uma pequenina. Exige cuidado, exige mudança de agenda,
Os cuidadores não estão mais entre nós. Foram surpreendidos pela necessidade de cuidar. Saíram. Sua agenda foi mexida. Os pequeninos nos obrigam a mudar o nosso caminho. É neles que Jesus está. E somos interpelados pela palavra de Deus, e ela nos chega dizendo: ninguém entre vocês sinta-se diminuído, desprezado e insignificante, porque ainda que seja um só, o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma perdida. Eu sei que há entre nós muitos irmãos e irmãs que lá fora, e infelizmente não poucas vezes aqui dentro, sofrem preconceito, senão explícita e diretamente, na palavra, no olhar, nas entrelinhas, pela sua aparência física, pela sua classe social, pela cor da sua pele, pela deficiência que manifestam. Mas no reino de Deus, ninguém é insignificante. Os olhos do preconceito são o pior espelho no qual nos contemplamos para derivarmos a nossa autoimagem. Os olhos do preconceito nos deformam, mas os olhos de Deus são os verdadeiros olhos que nos informam quem nós somos. Somos filhos e filhas amados de Deus. Que ninguém se sinta insignificante. Mas há alguns outros entre nós que se sentem ou se julgam justos, sábios, instruídos. Se não se fizerem pequeninos, estarão perdendo Deus. E há alguns outros entre nós que fazem questão de cobrir com um verniz o mundo feio, o mundo da violência, o mundo da miséria, o mundo da pobreza, o mundo da hostilidade, o mundo da enfermidade, o mundo do sofrimento. Eu não quero ver isso. É tóxico. Esse ocultamento das dores do mundo e essa fuga das dores do mundo, meus queridos, é uma fuga de Deus. O nosso Deus é um Deus crucificado, é um Deus ferido. Aquela expressão de Tomé querendo tocar nas chagas de Jesus deu origem a um dos mais belos textos que eu já li. O meu Deus é um Deus ferido, de Tomás Halick. Queremos tocar em Deus, toquemos nas chagas, naqueles que aos nossos olhos são inúteis, porque estão fora do jogo. São eles os pequeninos, é neles que Jesus está. Os poderosos, os sabidões, os ricos, os instruídos, os justos, os santarrões, eles não nos revelam Deus porque o seu ego se coloca no meio, eclipsam Deus para nós, a gente não enxerga. Os egos grandiosos não nos deixam ver Deus. A gente encontra Deus nos pequeninos. Por isso que Paulo diz: quando eu cheguei aí, eu não falei do Cristo ressurreto, eu falei do Cristo crucificado. E quando eu falei do Cristo crucificado, os pequeninos todos disseram: esse Deus é como um de nós. Esse Deus é como um de nós. E se os pequeninos dizem, olhando para Jesus, esse Deus é como um de nós,
Nós não temos alternativa se não olharmos para esse Deus que é comum de nós e afirmarmos de todo o coração: nós queremos ser como esse Deus. Nós também queremos ser pequeninos. Porque, meus irmãos, Deus escolheu as coisas fracas, as coisas consideradas insignificantes, desprezadas, para causar vergonha e revelar a sua glória, para que ninguém se glorie nos seus méritos, glorie-se apenas nele. Não foi sem razão, queridos, que Jesus, quando estabeleceu um memorial para que dele nos lembrássemos, não o estabeleceu no jardim da ressurreição. Estabeleceu na antessala da cruz e disse: lembrem-se de mim, o meu corpo partido e o meu sangue derramado. Lembrem-se do Cristo crucificado, para que vocês se identifiquem com todos os crucificados. Volto a falar da guerra. Deus que me ajude e ajude você. Dietrich Bonhoeffer foi um mártir cristão. Morreu enforcado pelo nazismo em um campo de concentração nazista. E é de Dietrich Bonhoeffer a seguinte expressão: a moralidade de uma sociedade é medida pela maneira como trata as suas crianças. A moralidade de uma sociedade é medida pela maneira como trata os seus pequeninos. Washington Post de ontem: uma criança é morta em Gaza a cada 10 minutos. 10 minutos. De cada 5 civis mortos em Gaza, 2 crianças são mortas. Deus não tem prazer que os pequeninos se percam. E nós prestamos atenção em Gaza, mas as nossas periferias matam crianças com bala perdida. Nós temos bala perdida que acha corpo de criança no Brasil. Deus não tem prazer na morte dos pequeninos. O evangelho dessa manhã, me perdoe, é uma convocação para que você preste atenção nos pequeninos, nos vulneráveis, nos que sofrem, nos que estão morrendo. Olhe para eles, porque a face de Jesus está ali, são eles que nos revelam Jesus. E se você diz assim: pastor, eu não quero, eu quero olhar para a beleza do mundo. Meu querido, minha querida, você está deixando de olhar para o lugar privilegiado da manifestação e da revelação de Deus. Se você não quer contato com os pequeninos, com a ralé, que os fariseus chamaram de ralé, você não quer contato com Jesus. Você vai viver no mundo dos egos inflados. E a sua espiritualidade vai ser fake. Porque o nosso Deus é o Deus dos pequeninos. O nosso Deus se revelou para nós num corpo partido e num sangue derramado. Com esse coração eu convido você para essa mesa. A se identificar com o pequenino Jesus. O que morreu, se deixou morrer, se deixou matar, voluntariamente se fez pequenino para se fazer um de nós. Então vamos nos fazer semelhantes a Ele. Amém.